Roberto, de 65 anos, chegou ao meu consultório com uma queixa de partir o coração. Ele me disse: Doutora, eu faço tudo certo. Eu como 3 ovos todo santo dia no café da manhã, cortei o açúcar do café, caminho no parque, mas a minha energia masculina sumiu. Não tenho ereção matinal há meses, sinto um cansaço que não passa e a minha libido parece que desligou. Ele estava confuso e honestamente assustado. Ele achava que estava protegendo a testosterona dele, mas sem saber, estava cometendo um erro ritualístico todas as manhãs que fazia exatamente o contrário. A história do Roberto não é única. Ao longo de décadas trabalhando com saúde sexual masculina e acompanhando homens a partir dos 55 anos que querem envelhecer com dignidade e virilidade, eu vi esse padrão se repetir centenas de vezes. Homens que tentam se cuidar, mas caem em armadilhas invisíveis da alimentação moderna. A dor aqui não é apenas física, é a dor silenciosa de sentir que está perdendo a sua identidade masculina, a sua força, e não entender o porquê. Eu sou a doutora Ana Bolsonaro, e hoje eu não vou apenas te dizer para comer ovos. Eu vou te revelar os 7 erros críticos que homens acima dos 60 cometem ao consumir este alimento, erros que transformam um superalimento em um veneno lento para sua ereção e para o seu coração. E preste muita atenção, o erro número 7 é o mais sutil de todos, aquele que 90% dos homens cometem achando que é um hábito saudável, mas que está drenando a sua bateria hormonal dia após dia. Se recuperar a sua vitalidade é importante para você, já curta este vídeo e se inscreva. Isso ajuda essa informação vital a chegar a outros homens que estão sofrendo em silêncio. Vamos mergulhar fundo nisto. O conteúdo de hoje é educativo, denso e pode mudar a sua rotina amanhã mesmo. Lembrando sempre, isto não substitui uma consulta médica, pois cada organismo, especialmente após os 55, reage de forma única. Vamos ao que interessa. Erro número 1. A transformação inflamatória. O modo de preparo. O primeiro erro é o mais comum e o mais destrutivo. Acreditar que ovo é ovo, não importa como é feito. O Roberto, do nosso início, fritava os seus ovos na manteiga ou no óleo vegetal todos os dias. A ciência por trás disto é clara, mas pouco divulgada. Quando submete óleos vegetais ou gorduras instáveis a altas temperaturas para fritar um ovo, cria um processo chamado de glicação avançada e oxidação lipídica. Para o homem acima dos 60, isto é crítico. Os seus vasos sanguíneos já não têm a mesma elasticidade de quando tinha 20 anos. Ao consumir essa gordura oxidada da fritura, gera uma inflamação de baixo grau no endotélio, a parede interna das suas artérias. E por que é que isto mata a sua ereção? Porque a ereção é um evento puramente hidráulico, que depende de vasos sanguíneos saudáveis e flexíveis para reter o sangue. Se o vaso está inflamado, ele não relaxa. Se ele não relaxa, o sangue não entra com pressão. Você come o ovo achando que está a ganhar proteína, mas o modo de preparo está a enferrujar os seus canos. A solução? Esqueça a frigideira com óleo. O padrão ouro para a testosterona após os 60 é o ovo cozido ou o ovo pochê. Água, não óleo. Isso preserva a estrutura molecular das gorduras e protege a sua circulação. Erro número 2. O companheiro tóxico, o pico de insulina. Muitos homens comem o ovo certo, mas com a companhia errada. O cenário clássico: 2 ovos mexidos acompanhados de um pão francês, pão branco e um café com açúcar. Aqui entra a bioquímica. O ovo é rico em gordura e proteína. O pão branco é hidrato de carbono simples de absorção rápida. Quando mistura alta gordura com alto hidrato refinado, gera um pico de insulina brutal. A insulina é uma hormona antagônica à testosterona em certos contextos. Quando a insulina está cronicamente alta ou a dar picos violentos, ela facilita a conversão de testosterona em estrogênio, a hormônio feminina, através da enzima aromatase, além de promover o acúmulo de gordura visceral, aquela barriga dura. E a gordura visceral é uma fábrica de substâncias que destroem a testosterona. Imagine que está tentando acender uma fogueira, a sua testosterona, e joga um balde de água, insulina alta, logo em seguida. Não funciona. O protocolo de correção. O ovo precisa de companhias que estabilizem a glicemia.
Substitua o pão branco por abacate, por folhas verdes escuras, ou, se precisar de hidrato, uma pequena porção de raiz cozida ou aveia. O objetivo é manter a insulina quieta, para deixar a testosterona trabalhar. Vamos fazer uma pausa rápida aqui. Eu preciso saber como está a sua rotina hoje. Escreva aqui nos comentários apenas um número. Digite 1 se costuma comer ovo com pão, ou digite 0 se o come puro ou com vegetais. Quero entender o perfil de quem me está a assistir. Erro número 3. O mito do colesterol. Descartar a gema. Este erro deixa-me preocupada. Vejo homens a jogar a gema fora e a comer só a clara, achando que estão a proteger o coração. Após os 60, isso é um tiro no pé da sua virilidade. A ciência é fascinante aqui. A testosterona é uma hormona esteroide. Adivinha qual é a matéria-prima base para criar qualquer hormona esteroide? O colesterol. A gema do ovo é rica em colesterol de boa qualidade, mas principalmente em colina e zinco. A colina é essencial para a integridade dos nervos, e lembre-se, a ereção começa com um sinal nervoso do cérebro para o pênis. Sem colina adequada, a transmissão desse sinal fica fraca, como um fio desencapado. Quando joga a gema fora, está jogando fora a planta de construção da sua testosterona. Fica com a proteína da clara, os tijolos, mas sem o cimento e os mestres de obras, as vitaminas e gorduras. Para o homem maduro, a gema é a parte medicinal do ovo. A solução é simples: coma o ovo inteiro. Se o seu médico restringiu severamente o colesterol, converse com ele, mas na maioria dos casos de homens saudáveis, a gema é aliada, não inimiga. Erro número 4. O ponto errado. A gema esturricada. Ainda falando sobre a gema, existe o erro da textura. Muitos homens têm nojo de gema mole e cozinham o ovo até a gema ficar cinza e a esfarelar. O problema aqui é a oxidação térmica. O colesterol é sensível. Quando superaquece a gema até ela ficar seca, parte desse colesterol oxida. O colesterol oxidado é o que realmente agride as artérias, diferentemente do colesterol natural. Além disso, destrói boa parte das vitaminas do complexo B e antioxidantes como a luteína, que são sensíveis ao calor extremo. O alimento continua nutritivo? Sim, mas perde a potência biológica que um homem de 60 anos precisa desesperadamente. A solução passo a passo. Aprenda a fazer o ovo mole, ou com a gema cremosa. Cozinhe por exatos 6 a 7 minutos em água a ferver. A clara deve estar firme, mas a gema deve manter uma cor laranja viva e uma textura cremosa. É nesse ponto que a biodisponibilidade dos nutrientes para sua saúde sexual é máxima. Erro número 5. O timing do cortisol, o jejum e o café. Este é um ponto que poucos especialistas tocam, o horário em que come o ovo. O cenário comum: o homem acorda, está em jejum a noite toda e a primeira coisa que faz é tomar um café preto forte e comer ovos. Pela manhã, biologicamente, o seu cortisol, hormônio do estresse, já está naturalmente alto para o fazer acordar. O café eleva isso ainda mais. Se entra com uma carga de gordura e proteína num ambiente de alto estresse e leve desidratação, porque ainda não bebeu água, o corpo entende isso como um alerta de sobrevivência. Quando o corpo está em modo de sobrevivência e estresse, ele desliga funções não essenciais. E adivinha, reprodução e líbido não são essenciais para sobreviver a um perigo imediato. O protocolo correto: ao acordar, hidrate-se primeiro. Beba 500 ml de água. Espere 20 minutos. Deixe o corpo lavar e hidratar. Só então entre com o café da manhã. Isso sinaliza para o corpo que há abundância, não escassez, permitindo um ambiente hormonal mais favorável à testosterona. Erro número 6. A sobrecarga hepática, o excesso de quantidade. Se ovo é bom, vou comer 6 por dia igual aos fisiculturistas. Cuidado! O que funciona para um garoto de 25 anos a tomar anabolizantes não funciona para um senhor de 65 anos natural. Depois dos 60, o fígado e os rins trabalham num ritmo diferente. O fígado é o grande gerente das hormonas. Ele metaboliza o estrogênio velho e ativa a testosterona. Se sobrecarrega o seu sistema digestivo com excesso de proteína e gordura que não consegue processar, entope o filtro. Fígado gordo ou sobrecarregado é sinônimo de testosterona baixa. A quantidade ideal? Para a grande maioria dos meus pacientes acima de 60 anos, 2 a 3 ovos por dia é o teto máximo de benefício. Mais do que isso não traz vantagem extra e pode gerar estufamento, gases e inflamação intestinal. O segredo nesta idade é a eficiência da absorção, não o volume bruto. Agora,
Uma pergunta polêmica para vocês. Acreditam que a gema do ovo aumenta ou diminui o risco de problemas cardíacos? Quero ver a vossa opinião nos comentários, pois existe muita desinformação sobre isso. Envelhecer não significa obrigatoriamente perder a potência. O que eu vejo é que muitos homens não estão velhos no sentido biológico. Eles estão apenas inflamados e mal nutridos, mesmo comendo muito. Você não está quebrado. O seu corpo é uma máquina incrível de regeneração, desde que lhe dê as ferramentas certas e pare de atrapalhar o processo com hábitos que parecem saudáveis, mas não são. Ao ajustar a forma de preparo do ovo, a combinação, a textura da gema e a frequência, não está apenas a comer, está fazendo uma terapia de reposição nutricional natural. Comece amanhã. Cozinhe, não frite. Mantenha a gema cremosa. Combine com vegetais. E observe. Em 2 semanas, a clareza mental melhora, o inchaço abdominal diminui e a confiança, aquela chama que achava que tinha apagado, começa a dar sinais de volta. Se quer ir além da alimentação e entender o passo a passo completo, os exercícios, os suplementos e as estratégias profundas para blindar a sua virilidade depois dos 60, eu preparei uma sequência especial. Quero que clique agora e assista à minha playlist completa sobre saúde sexual masculina. Lá eu aprofundo em temas que o YouTube muitas vezes não entrega no feed principal. O link está na tela ou na descrição. Vá para lá agora, porque a informação é o primeiro passo para a virilidade. Um forte abraço e até o próximo vídeo.